Bolsonaro abandonou Daniel Silveira. Nessa publicação, trarei um vídeo da Daniela Lima, dizendo que, segundo delação de Mauro Cid, o Bolsonaro deixou avisado que não quer mais ver o Daniel Silveira na sua frente. O motivo? Ele falhou na missão de grampear o Alexandre de Moraes. Agora, Silveira está preso e renegado. Mas antes, peço que se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe essa publicação. Existe um episódio, um senador, Marcos Duval. Esse senador deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que Bolsonaro havia pedido para ele grampear Alexandre de Moraes. Esse senador depois entrou em desespero. Ele foi procurado por Flávio Bolsonaro e concedeu uma série de outras entrevistas, 4 versões em menos de 48 horas, para um fato que ele admitiu de livre e espontânea vontade. Depois, ele deu a entender para essa base que funciona com recorte só em rede social, que tinha uma arapuca, uma grande trama por trás das contradições dele. A delação do Cid ajuda a entender o que, segundo o ajudante de ordens de Bolsonaro, que leva, testemunha essas conversas, segundo ele, o que foi que aconteceu de verdade. Eu vou ler para vocês o que está na delação de Mauro Cid em relação a esse episódio em específico. Ele está relatado no mesmo trecho que trata ali da contratação de um hacker para tentar invadir as urnas eletrônicas, né? O que acontece? Quando ele é perguntado sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira, o que diz Mauro Cid? Responde que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente, dizendo que Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes. Que o ex-presidente, segue Cid, decide então receber Daniel Silveira. E na conversa, Daniel Silveira recua. Diz que não havia gravação, mas que ele, Daniel Silveira, havia sugerido que Marcos Duval gravasse, usando o apoio da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, a arapongagem do Brasil, a espionagem do Brasil, que estava na época sob o comando do Ramagem, também denunciado, que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN, do GSI. O presidente, segundo Mauro Cid, disse neste depoimento, nada teria falado. Ele ficou sabendo, Mauro Cid, dos detalhes da reunião pelo coronel Marcelo Câmara, que a partir daí o presidente determinou que não queria mais receber Daniel Silveira. Indagado se houve alguma tentativa de desacreditar o processo das urnas pós-eleições, respondeu que isso não foi organizado, mas que era uma das convicções de Bolsonaro e que alguns ministros ali ainda tentavam pedi-lo a não fazer. Ou seja, este personagem que está preso, que já responde, que teve o benefício da liberdade condicional, ele só precisava se restringir aos horários de ficar em casa impostos pela tornozeleira eletrônica, não aguentou um dia obedecendo ordem, até em shopping ele foi, volta para a prisão. Este personagem pede ao senador Marcos Duval que grampeasse o ministro Alexandre de Moraes, o que por si só já era um crime. O Duval, a Veja, disse que a ordem, o pedido veio de Bolsonaro. Nesse ponto, a delação do Cid e uma das muitas versões apresentadas pelo senador não coincidem. Mas está aí, Marina, mais um episódio da história, da bagunça que se criou e da tentativa de constranger, minar. A delação narra uma série de episódios em que pessoas tentavam gravar ministros do Supremo. Mais um, esse aqui, que virou sintomático, está explicado. E aí o Bolsonaro diz, o Daniel Silveira, eu não quero mais ver aqui. Até um certo alívio, né, de alento, você sabe que eu sou muito crítica a essa tramitação, né? E ontem me recordava, inclusive, de um episódio que está presente, relatado, na denúncia do Procurador-Geral da República, que foi a votação do projeto de voto impresso, né, e o acordo firmado à época
entre Arthur Lira e Bolsonaro, vou levar o projeto à votação. Sim. Se não for aprovado, acabou o assunto. E não acabou o assunto, né? Eu Mas acho para que o Congresso, é mais um episódio. para o Congresso acabou, né? Não, pois é. Bolsonaro que continuou com essa pauta. Esse é o meu ponto. Talvez a gente esteja nesse momento, ou tenha nesse momento, caminhado para uma percepção mais apurada do Congresso Nacional na direção de isso não vai cessar. Isso não vai cessar porque esse é um argumento político importante de arregimentação e manutenção das bases de apoio, inclusive porque há efetivamente pessoas condenadas, pessoas presas. E eu acho ultra mega legítimo que defesa, família, réus, investigados, que eles reivindiquem a anistia, é papel deles todos. Mas daí a levar isso para dentro do Congresso Nacional e abrir brecha para uma votação desse tipo, diante da gravidade do que nós vivemos do ponto de vista de ataque à democracia, eu acho inaceitável. Então, eu quero sempre expressar essa opinião, fazendo a ressalva de que é direito de todo mundo. Não é sobre interdição ao debate, é sobre maturidade democrática dos parlamentares que foram eleitos para defender a democracia e que não podem cair nesse canto da sereia, como aconteceu com a questão do sistema eleitoral, que é, na verdade, uma isca para manter base aquecida e para continuar tensionando a institucionalidade do país, sabe, Sadi? Tentativa de golpe, julgamento de Bolsonaro só irá a plenário se Moraes ou a maioria da primeira turma assim quiserem. E eu acho importante despersonalizar, porque o ministro até na discussão com o Cid, ele diz, porque até disseram que fui eu, mas não fui eu que condenei, foi uma decisão unânime, eu era só presidente, etc e tal. Muita coisa cai no colo, personaliza, que é uma forma de tentar politizar também, mas a primeira turma tem uma participação importante. O que me explica o ministro? A questão é pacífica, veja, o ministro ele vai ao chão, a questão é pacífica, ou seja, dentro do Supremo, a competência para julgar ações penais, como regra geral, é das turmas. A matéria só vai ao plenário se a primeira turma deliberar nesse sentido. Não é que eu não fiquei satisfeita, né? Eu fui ouvir outros integrantes do Supremo que, inclusive, vão ter uma participação importante nisso, né? Na construção desse caso. Olha o que me diz um integrante do Supremo Tribunal Federal. Na minha compreensão, o regimento diz que cabe ao relator, ou seja, Moraes, indicar a afetação ao plenário. A turma poderá vir a ser chamada a decidir se uma matéria, ou seja, se uma questão for levantada pela defesa ou se o relator submeter o tema como questão de ordem. Ou seja, o Moraes está seguindo o que diz o regimento. Ele é o relator, fica na turma. Estão reclamando, a defesa diz que vai pedir. Ótimo, a turma analisa. Se houver questão de ordem pela defesa ou da defesa do ministro relator Alexandre de Moraes. E aí, olha o que diz o ministro. Ou seja, na minha visão, não necessariamente nem a turma precisará se manifestar sobre a competência, se a defesa decidir não incitar. Se incitar, vale o que explicou o ministro aqui. Como regra geral, é das turmas. A matéria só vai a plenário se a turma deliberar nesse sentido. Se a defesa pede, Moraes submete e a turma, por 3-2, diz, não, realmente acho que é plenário, o caso vai a plenário. Tem chance disso vigorar? Não. Por quê? Mais de 200 casos relacionados à tentativa de golpe tramitaram na primeira turma. O que Bolsonaro reivindica é um tratamento diferente do que esses mais de 200 casos tiveram. É por isso também que o Supremo não, tecnicamente, pode dar o que vem pedindo, né, ou tem disposição de dar o que vem pedindo a defesa, porque não há tratamento, todos são iguais perante a lei. Já tem mais de 200 casos que tramitaram lá.